Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula de exercício. E aqui eu vou estar tratando de um exercício referente ao método da abscissão, né? Uma aplicação desse método. Vamos lá, vai enunciar. Considere a função f de x igual a x ao cubo mais 4x menos 3. Mostre que f possui um zero real no intervalo 0, 5 até 1. E aplique 5 iterações do método da abscissão exibindo o erro ΔN em cada passo. Onde aqui eu estou adotando o erro ΔN sendo a metade de AN menos BN, que são os valores gerados, a sequência que a gente vai gerar de subintervalos dentro do intervalo 0,5, 1. Então vamos aqui. Então a primeira parte aqui consiste em mostrar que f possui um zero nesse intervalo. Sendo f contínua, e basta analisar o quê? A imagem desses dois indivíduos. Quer dizer, pelo menos a princípio, né? Então, primeiro a gente vai observar que f de x igual a x ao cubo mais 4x menos 3 é contínua em 0,5, nesse intervalo. Depois a gente vai analisar a f de 0,5 vezes. Aí aqui eu vou analisar essas f's, vamos analisar aqui. O que é a f de 0,5? Ela vai dar quanto? É só substituir, a gente vai fazer essa conta aqui, 0,5 ao cubo, né? 0,5 ao cubo mais 4 vezes 0,5 menos 3, deu menos 0,875, que deu menor que 0. Então guarda esse sinal aí. A f de 1 vai dar quanto? 1 a gente fala até de cabeça, né? 1 ao cubo, 1. 4 vezes 1 é 4. 4 mais 1, 5. Menos 3, 2. Que deu positivo. A gente vai observar que a f de 0,5 vezes a f de 1 deu o quê? Menor que 0. Então tem um teorema, né? Você pode está consultando aí algum material que diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua e essa função muda de sinal, ou seja, o produto das suas imagens nos extremos do intervalo que eu estou considerando, onde ela é contínua, fica negativo, então ela mudou do positivo, negativo, negativo, positivo, então implica que existe P pertencente a 0,5, 1,0, tal que f de P igual a 0. Eu coloco aberto ou fechado, mas assim, essencialmente vai estar dentro do aberto. Por quê? Porque nenhum dos dois esses já foram descartados. Nem a f de 0,5 nem a f de 1 são 0. Então, claro, o 0 vai estar aqui dentro. A gente escreve assim, mas de modo geral você pode colocar o intervalo aberto aqui. Porque como eu vou aplicar o método da abscissão, fica estranho você usar os valores se você botar o intervalo aberto. Mas não tem muito problema não. Então, para usar o método da abscissão, tem uma tabelinha aqui que eu faço. Eu boto n, que é a iteração que eu vou estar. Eu coloco o an. Aqui eu vou colocar o pn, que de fato vai ser a aproximação do meu zero. Aqui eu vou botar o bn e aqui o ΔN, que é o erro que eu estou cometendo em cada iteração. Então, na primeira iteração, meu A1 e o meu B1, eles são exatamente esses dois caras aqui. O A1, ele vai ser A1, né? N igual a 1, A1. Vai ser 0,5 e o meu B1 vai ser 1,0. Aqui eu já posso calcular o ΔN se eu quiser, porque ele depende só o quê? De A e B, ou seja, a N e BN. Então se eu pegar essa diferença aqui da 0,5, dividir ela por 2, vai dar 0,25. Tá certo? Então, quem seria a minha primeira iteração? É esse cara mais esse. Certo? Então, se eu pegar aqui 0,5 mais 1 e dividir por 2, né? Dividido por 2 vai dar 0,75. Por isso que se chama método da abscissão, porque a gente vai dividir esse intervalo ao meio, aí pega um subintervalo que deve conter um zero, né? A gente descarta um e fica com um desses subintervalos dividido ao meio, depois divide ao meio de novo, descarta um pedaço, e aí a gente vai indo até a gente meio que espremer o zero. Observe que o sinal desse cara aqui na função, ele era o quê? Negativo. Então eu estou colocando esse sinal aqui, né? Em vez de eu calcular esse valor, eu vou botar só um sinal aqui, para a gente não carregar muito nossa tabela.
E aqui a f do 1 a gente viu que ela deu o quê? Positiva. Agora, eis a grande questão, né, que a gente vai usar daqui para frente. A gente precisa saber o sinal desse cara e usar de novo essa ideia aqui. Se o sinal mudar, a gente fica com o intervalo. Se ele não mudar, a gente descarta o pedaço. Então a gente vai ficar com um pedaço, ou seja, a gente vai ficar com o intervalo de 0,5 a 0,75 ou de 0,75 até 1. Então se eu calcular aqui o 0,75, o valor dele, 0,75 elevado ao cubo, mais 4 vezes 0,75, menos 3, vai dar 2,171875. Então deu positivo. Ó. Vou colocar só os sinais aqui, gente, que é muito comum quando carrega demais essa tabela, o cara fica olhando para a imagem da função. Certo? Então a imagem da função é muito perigoso para se estudar se uma função tem um zero ou não no intervalo. Depois eu vou até fazer um exercício sobre isso. Então pronto, ó, deu sinal positivo. Então não há zeros, pelo menos assim, a princípio, não há nada que garanta, né, que há um zero entre 0,75 e 1. Pode ser que tenha? Pode, mas então a gente descarta esse cara. Na iteração 2, esse cara aqui que não foi descartado, ele desce. E esse cara aqui, ele vem para cá, para o lugar do BN. Então, meu BN passa a ser agora meu, ou seja, meu B2 passa a ser agora meu P1. Meu erro é o quê? Esse cara mais esse sobre 2. Então, 0,75 menos 0,5, né? Ou esse menos esse, porque vai estar em módulo, né? Sobre 2 vai dar o quê? Vai dar 0,25 sobre 2 vai dar 0,125. É só você fazer a conta aí, tá certo? Aí você vem aqui o seguinte, ó. Eu preciso agora, minha segunda iteração é somar esse cara mais esse e dividir por 2. Aí eu fiz essas continhas aqui, né, pra gente não perder muito tempo. Esse mais esse, você soma os dois, divide por 2, vai dar isso aqui, 0,625. Tá certo? Então, o que que acontece? Aí, de novo, o que que eu fiz? Vou repetir tudo que eu fiz nessa linha. Como eu já calculei essa F, essa aqui e aqui, né, essas imagens, se elas são positivas ou negativas com a substituição, eu faço a mesma coisa com 0,625. Então, eu pego 0,625 ao cubo mais 4 vezes 0,625 menos 3. Aí, esse sinal aqui, ele vai dar negativo. Note que não me interessa muito a imagem, o que é que sai daqui. Me interessa se sai positivo ou se é negativo. A localização de zeros, tome cuidado, é uma coisa que funciona no eixo X. Quando você escreve a imagem, é bom para você ver que de fato parece que ela está se aproximando de zero, mas cuidado, viu? A analisar a imagem. Depois você vai ter um exercício sobre isso aí. Aí eu venho para a terceira iteração. Nesse caso aqui, quem é que vai ser o cara descartado? Esses dois indivíduos. Esse aqui quer dizer, porque esses dois estão o quê? Negativos. Então não há garantias que haja um zero aqui dentro. Mas há a garantia que há um zero aqui porque mudou de sinal. Então, esse cara aqui é mantido. Ou seja, o meu B3, ele passa a ser, ele mantém-se em relação ao B2. Agora, o meu A3, como esse A2 aqui foi descartado, ele passa a ser o P2. Então, 0,625, que tem imagem positiva. Então, quando eu estou colocando assim um sinalzinho R e um sinal aqui, sabe o que isso significa? Mais ou menos? Significa que a F de R é mais ou menos. Então, para eu não exibir aqui, porque também não caberia no quadro, né? Então, eu estou fazendo isso. Então, aqui deu esse valor aqui. Opa, aqui é menos, né? Mantém o mesmo padrão aqui. Aí, de novo, eu pego esse cara, eu só vou parar quando o N aqui for 5. Tá certo? Agora, eu pego esse cara mais esse e divido por 2. Então, 0,625 mais 0,75 dividido por 2, eu fiz aqui a conta, dá 0,8... Não, 6, né? 6875. Aí, agora, o que eu faço? Eu calculo o erro. Né? Porque o exercício me pediu para calcular o erro. Então, claro, o erro seria nosso critério de parada, mas como eu não fixei uma precisão a ser atingida, que eu só estou interessado em entender como funcionam as iterações. Eu não estou interessado muito onde eu vou parar. Claro que eu sei que eu vou parar na quinta iteração, mas eu não estou interessado se minha resposta vai ser boa ou ruim. Ou seja, se ela vai estar perto, ou seja, se esse cara que eu vou achar aqui, no final, na quinta iteração, vai estar perto ou não, o quão perto ele vai estar do zero. Quer dizer, a gente até sabe que a gente está calculando um erro, mas a gente, normalmente, esse tipo de questão, a gente faz em função de um erro. Então, eu lhe dou um erro,
que eu quero que você deixe o ΔN menor que ele. Então você vai aqui olhando sempre essa coluna. Essa coluna aqui vai ser o critério seu de parada, que a gente chama assim. Então, aí de novo eu faço, eu pego esse valor aqui e jogo nessa função. 0,6875 ao cubo mais 4 vezes 0,6875 menos 3 e tal. Esse valor que vai sair daqui dá positivo. Tá certo? Então, não há garantias que haja um zero desse intervalo de 0,6875 até 0,75. Então eu descarto esse. Meu A4 continua meu A3, então 0,625. E meu B4 passa a ser meu P3, o cara achado na interação anterior, 0,6875. Sempre copiando os sinais, viu, gente, da imagem, viu? Se eu jogar na função esse cara, dá negativo. Aí, de novo, eu pego esse cara, mais esse, e divido por 2. Certo? Não esqueça de botar o parênteses, né? Parênteses, bota esse mais esse, divide por 2. Porque às vezes você pode dividir só esse por 2 e somar com esse, tá certo? Então toma cuidado. Ah, claro que aqui tem um erro, né? Então se eu pegar 0,75 mais 0,600, menos 0,625, vai dar exatamente isso aqui, né? 0,125. Só que eu divido por 2 para achar o erro. Então aqui vai dar 0,60, né? 625. Então a gente já atingiu a precisão nessa casa decimal aqui, ó. Observe que a precisão ainda estava na primeira aqui, depois da vírgula, agora já está aqui. Então já está dando uma diminuída. Então, de novo, esse cara com esse, né? Aí eu somo esses dois e divido por 2, eu vou obter esse valor aqui, ó, 0,65625. Agora o que eu faço? Aí, claro, né, para eu não esquecer, a gente calcula o erro de novo. Então o erro vai ser metade disso aqui, ó. Quer dizer, o erro no método da bissecção, não sei se você vai perceber, mas ele vai dividindo sempre por 2, certo? É até uma coisa interessante que esse método tem. Então eu dividi esse valor aqui por 2, 3125, se eu não me engano, né? Isso. Então, ou se você preferir, faz esse, ou esse menos esse, depois pega essa diferença e divide por 2, certo? Então aqui é o erro. Aí aqui eu vou calcular a imagem desse cara. Joga esse cara na função. Eu vou perceber que ele é negativo. A saída dele da função é negativa. Aí eu continuo agora na minha última iteração, que é a quinta. Neste caso aqui, observe que o meu zero ele deve estar em qual intervalo? Nesse, que vai desse número até esse ou nesse. De novo, como aqui deram sinais iguais, eu corto. Eu sempre comparo com o sinal do meio. Quem tiver sinal igual, eu cancelo o intervalo e considero outro. Então, esse cara aqui vai passar a ser esse. Ou seja, o meu A5 vai passar a ser meu P4. E meu B5, que é esse aqui, vai continuar com o meu B4, 0,6875, que tem imagem positiva. Então, neste caso aqui, eu somo esse com esse, vai dar um valor e divido por 2 e obtenho a minha parte da minha resposta, 0,671875. Então, essa aqui é a minha aproximação do zero, ou seja, meu P ele é aproximadamente 0,671875, com delta igual a quanto? Então aqui vai ser um par. O valor de aproximação e o seu delta entre, ou seja, a verdadeira distância entre ele e a resposta correta. Ela fica presa o quê? Se você pegar agora esse cara e dividir por 2, ou pegar esse menos esse, e depois dividir por 2, você vai achar isso aqui, ó. 0,001. Eu fiz aqui essa conta, né? 15625. Não acredite em nenhuma conta que está aqui no quarto. Pode estar errado, não garanto. Então, esta é a minha aproximação com zero com essa precisão aqui, ó. Ou seja, se eu pegar esse cara, somar esse cara e subir 3 caras, eu vou ter um intervalo no qual o verdadeiro zero deve estar. Isso aqui é como se fosse o que é parecido com o desvio padrão, né? Mas não é bem o desvio, não vai ser o desvio padrão, é só a diferença mesmo. Então você pega esse cara, esse aqui menos o erro, é a cota inferior do intervalo onde o zero vai estar, e esse aqui mais esse erro é a cota superior. Então você vai ter um intervalo onde esse zero vai estar. Então, como o exercício pediu, eu calculei 5 iterações. Então, e exibir a aproximação do zero, no caso, e o erro. Certo?
Essencialmente o que eu pedi aqui mais foi o erro mesmo, né? Isso aqui eu circulei porque normalmente... por que eu não calculei o sinal aqui? Porque não me interessa. Eu estou sendo econômico. Eu não preciso mais calcular o sinal aqui porque eu não preciso descartar mais ninguém. Então aí eu paro aqui. Não preciso pegar esse cara e substituir na função, certo? Não vamos fazer conta desnecessária. Tá certo? Lembrando, em particular, por que tem esse menos aqui? Porque eu joguei nesta função este valor e saiu uma resposta negativa. Ressalto, cuidado ao colocar a imagem disso aqui, ou seja, a f de 0,625, você não confundir, ou seja, a f de AM, é interessante você ver o valor, mas assim, tome cuidado para você não acabar usando ele na questão. Note que eu nem calculei, não estou nem olhando a imagem. Eu sei, claro, é esperado que se eu jogar esse cara aqui, provavelmente deve dar um valor perto de zero. A não ser que essa função tenha uma queda muito rápida, né? Você está indo aqui, ela está longe do eixo e do nada ela cai de vez. Mas de modo geral, a gente pensa que ela deve estar se aproximando da imagem zero, quando esse cara aqui, né, vai se aproximando da verdadeira raiz. Então é só isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.